Vamos aprender os 4 tipos de paternidade e descobrir em qual delas você se encaixa? Olá, eu sou Carol Vargas, pedagoga, diretora de escola e mãe de um menino de 2 anos e 8 meses do Gael. Olá, sou Dejair Grilo, psicopedagogo, diretor de uma empresa de recreação cultural e pai da Camille, de 7 anos. Hoje nós vamos falar para vocês sobre os 4 tipos de paternidade. E é muito interessante porque é um conceito que vai trazer clareza, né, e entendimento para que a gente possa estar se encaixando e principalmente vendo qual é a melhor forma de paternidade existente. Essa aula de hoje, né, ou essa reflexão de hoje é justamente para fazer uma reflexão, né, para a gente olhar para a nossa prática e aí tentar ver dentro dos 4 tipos de paternidades existentes, quais delas a gente acha que seria a melhor ou que a gente gostaria mais de se encaixar, né? Então nós vamos falar sobre 4. Exato. Não esquecendo que, assim como a gente vem dizendo já ao longo de vários vídeos, que o modelo antigo ele foi baseado, né, na parte cultural. Foi passando de pai para filho e assim foi se constituindo. Ao longo dos anos, com tantas pesquisas, com tantos estudos, sabe, é natural que nós tenhamos que buscar melhores formas de fazer. Hoje, com a neurociência, né, com o próprio estudo da pedagogia, a gente tem muitas formas melhores de fazer e a partir daí, né, já não serve mais como desculpa, né, eu faço assim porque eu aprendi assim. E muitas vezes, pais, tem uma questão assim, que a gente não tem consciência que a gente faz daquele jeito, o porquê que a gente faz daquele jeito. E com certeza, tudo que a gente faz hoje é baseado na forma como fomos educados. Então a gente também pode trazer essa reflexão. Então a gente quer, na verdade, ajudar os pais para que se identifiquem, né? Identifiquem qual é o tipo da sua paternidade e conscientemente opte por uma delas, a que julga ser a mais adequada. Sim, e busquem melhorar, né? A gente tem a 4ª paternidade que seria a mais, como eu posso dizer, Carol? Adequada. A mais adequada, né? A que vai ter resultados melhores hoje e no futuro dos nossos filhos. E quiçá a gente poder, né, fazer parte disso de forma positiva e as crianças lembrarem de nós com carinho. Então assim, nós preparamos aqui, trouxemos esse quadro, até para ficar mais fácil de vocês estarem entendendo, a gente fez um pequeno gráfico com 2 linhas, a linha da disciplina, certo? E a linha do amor. Então, nessa divisão aqui, a gente vai estar baseado nesse gráfico mesmo, certo? Da ponta do 0 até o máximo de disciplina, da ponta do 0 até o máximo de amor. Mínimo de amor, máximo de amor, mínimo de disciplina, máximo de disciplina, né? Mas para ilustrar visualmente também, que eu acho que é mais fácil da gente entender, né? Quando a gente consegue enxergar, né? Verdade. E, começando então, a gente tem o permissivo. O que seria o permissivo? Explicando também o gráfico. A gente tem aqueles pais que têm bastante amor, mas o mínimo de disciplina. Né? E o que acontece isso? Essa paternidade, ela é baseada muito, eu acho que na culpa. Sim. E no medo. Porque na verdade os pais permissivos, eles geralmente têm medo de perder o amor do seu filho. Isso. Né? Então, como eles têm um relacionamento baseado em muito amor, eles também querem que os filhos ofereçam muito amor. E por medo de perder esse amor dos filhos, eles não estabelecem regras e limites. Eles deixam as crianças fazerem o que elas querem fazer. Então, por isso, pouca disciplina e muito amor. Então, esse tipo de paternidade, ele tem consequências, né? São pais geralmente muito inseguros, né? Que buscam sempre essa afirmação, esse amor, esse carinho, que estão o tempo inteiro, constantemente pedindo e exigindo isso dos filhos, né? Mas geram filhos mimados, que têm dificuldade de lidar com frustrações, porque não são colocados nessa situação. Então, uma criança que não é colocada, não tem a experiência de frustração, de negação, de não ser permitido fazer alguma coisa, ela enfrenta muitas dificuldades, não só na infância, como vai enfrentar também na vida adulta, né? Imagina um
adulto que tem dificuldade para lidar com o não ou com alguma frustração. Em algum momento da vida ele vai cair no mercado de trabalho, ele vai se deparar com essa situação, né? Então a pessoa que não foi testada, não aprendeu a lidar com as suas frustrações, com seus sentimentos, né? Não aprendeu a ter controle emocional sobre os seus sentimentos, lá na frente vai enfrentar muitas dificuldades relacionadas a isso. Né? Verdade. E a maioria dos pais que estão dentro dessa paternidade permissiva, se nós fizermos uma reflexão da forma como foram educados, eu lembro até de um exemplo de um amigo, onde ele dizia assim, eu nunca ouvi do meu pai, eu te amo. Meu pai nunca me pegou no colo, me fez um carinho, disse, filho, eu te amo. E hoje eu digo isso toda hora para o meu filho, a todo momento para o meu filho, para que ele nunca esqueça disso. Esse mesmo pai me traz o relato de que tem dificuldade em controlar, né, a questão do comportamento do seu filho, que por muitas vezes o filho não sabe lidar com suas frustrações. Então aí a gente já vê um exemplo do compensatório, onde a gente acaba levando para o lado que não é o lado ideal, o lado errado, né, sendo permissivo. Crianças que são criadas dessa forma não têm noção de responsabilidade, não têm autocontrole, e isso vai com certeza, né, criar desgaste na família. Sim. De uma forma geral. Esses pais aqui são os pais que geralmente usam aquela frase de não quero que meu filho passe na infância pelo que eu passei, né? E aí permite tudo e dá tudo, né? Sim. A gente, na nossa geração, tinha uma escassez de brinquedos, assim, né? Não tínhamos como, não é que não tínhamos, mas não tínhamos como as nossas crianças têm hoje, né? Quarto de brinquedo e um monte de brinquedo, às vezes nem brinca com tudo isso. Então, os pais permissivos tendem a dar tudo para os seus filhos, né? E aí tem essa dificuldade no senso de responsabilidade para essa criança que ganha tudo, quebrou, repõe, tem outro, vem alguém que arruma, vem alguém que conserta o que a criança fez de errado, ela não tem responsabilidade sobre nada, e isso no futuro, né, vai gerar consequências bem graves, assim, né, na construção da personalidade desse indivíduo. Eu vejo pais que sentam com a criança à mesa e perguntam assim, filho, o que tu quer comer? Sim. Filho, aonde tu quer ir? O que tu quer fazer? As decisões partem de um ser humano que não tem maturidade neurológica ainda, que não tem maturidade emocional para decidir e definir. Muitas vezes, como a gente já vem falando, né, a criança ali dos 2 aos 5, 6 anos está na fase do egocentrismo, onde a minha casa, a minha professora, a minha mãe, o meu pai, e ela vai decidir dessa forma, né, ela não tem aquela noção de ética para conseguir tomar decisões justas, e aí a família vai se estruturando em torno e aí se cria um pequeno imperador. Sim, das decisões da criança. Aonde a gente, e aí, claro, sabe, Carol, eu fico pensando assim, que é difícil porque é excesso de amor, e a gente sempre acha que amor demais nunca é errado. Só que também dar limites é amor, né? Também ensinar, orientar, né? Isso também está vinculado ao amor. Com certeza. O sentimento de amor também está dentro disso. Com certeza, porque amor é cuidado, né? E quando a gente diz que tudo que a gente constrói hoje na infância, tudo que a gente ensina hoje para nossa criança constitui o adulto que ela vai ser, isso também é uma forma de cuidado, né? Então é bem interessante a gente pensar sobre os pais permissivos. Exato. Em contrapartida, e totalmente ao contrário dos pais... o contrário tá aqui. A gente tem também os pais negligentes, que são, na verdade, os pais ausentes. Eu diria até que talvez hoje a gente tem... os pais de hoje, né? Eles se encaixam muito dentro desse perfil, né? Muito, né? Então, tem uma grande parcela. Isso, os pais ou são totalmente permissivos ou às vezes são negligentes, que então vão gerar filhos negligenciados e que às vezes faltam, inclusive com as necessidades fisiológicas da criança, né? Então a criança que não tem rotina para alimentação, a criança que não tem rotina para sono, né? Então, deixa olhar TV, deixa ficar nas telas, porque eu não tô com vontade de me incomodar hoje. Come se quiser. Se não quiser também não precisa comer, né? Então, isso às vezes é muito comum. Claro que às vezes são pais que têm rotinas muito atribuladas, né? Tem algumas outras necessidades talvez que não permitem com que se dedique totalmente, né, à sua paternidade. Então, a gente não tá querendo julgar de maneira nenhuma. O que a gente tá tentando fazer é expor esses tipos de paternidade pra gente tentar se enxergar e se
encaixar ou enxergar onde eu tô e onde eu gostaria de chegar, né? E traçar um caminho para isso, né? Se a gente for pensar em pais ausentes, a gente, claro que se teria muitas justificativas e desculpas, mas deixar uma criança às 7 da manhã para pegar às 7 da noite numa escola é uma forma de ausência, né? Tu pegar e às vezes tu simplesmente não dar carinho para essa criança, baseado, eu sempre tento traçar esse parâmetro de como fomos educados para hoje em dia, né? Eu não recebi carinho quando eu era criança, então eu também não vou dar aquilo que eu não recebi, sabe? Não fizeram para mim, não vou fazer para os outros agora, né? Na minha vez não foi legal comigo, não vou ser legal com eles agora. E a gente não pode pensar assim, né? A que preço, a que tipo de criança que eu estou criando, negligenciando amor, negligenciando cuidado, sendo ausente, sabe? Então a busca por isso ela é extremamente importante. É verdade. E isso sem dúvida se criam crianças com baixa autoestima, né? Sim. Crianças depressivas, pais ausentes, pais negligentes, acabam fazendo com que crianças, à medida que se tornem adolescentes, entrem na vida sexual mais cedo, né? Por falta de contato, de carinho, de afeto, elas acabam, né? De diálogo. Isso, acaba se entregando de forma errada a essas questões. Buscando, né? Na verdade, acho que a gente pode até talvez dizer assim, buscando esse afeto e essa afetividade que não teve dentro de casa nas primeiras oportunidades que encontra, né? Exato. Então são adolescentes que têm essa tendência assim, né, de uso de drogas, né, justamente por tentar buscar o que não teve, o colo que não recebeu, em oportunidades que não são tão adequadas. Isso, até tem um filme agora que saiu na Netflix, estamos em 2020, né? Os irmãos Willoughby. Isso. Que fala exatamente disso. São pais muito amorosos entre eles, né? E eles têm ali, acho que se não me engano, 4 filhos, e eles deixam os filhos à mercê, assim, eles reclamam. Se amam tanto que não tem espaço para os filhos na relação. Sabe? Então, assim, se você, né, se transformou família, então que não falte amor nessa família, mas que não falte cuidado, e que eu não posso nem ser permissivo e muito menos ausente e negligente. Então, a gente não esquecendo aqui do nosso gráfico, o pai ausente é aquele que tem o mínimo de disciplina e o mínimo de amor. E a gente aqui, acho que é legal a gente dizer, a gente não defende que não se tenha afeto entre o casal, pelo contrário, né? É muito saudável que as crianças vejam dentro de casa o carinho e o afeto entre os pais, né? O amor entre os pais, então é super saudável que seja assim, né? Tem famílias, às vezes, que escondem isso da criança, não, a gente não tem nenhuma manifestação de carinho para não, daqui um pouco, ter um desenvolvimento precoce da sexualidade da criança, mas isso não quer dizer, não tem uma coisa não está ligada à outra. É importante para a criança que ela tenha, que ela veja a manifestação de carinho dos pais. Agora, esse amor entre os pais não pode, ele tem que se estender aos filhos, né? Tem que ter amor para todo mundo na família, né? Exato. Sabe que eu tenho um pensamento com a minha filha, que eu trato a minha esposa do jeito que eu quero que a minha filha entenda, né? Que quando ela for buscar um parceiro para lidar com ela não espere menos do que o pai dela foi para a mãe. Né? E nós temos muito aquela coisa de fazer o abraço da família, onde a gente se abraça os 3 e a gente fala junto assim, nossa família, sabe? Para estar fortalecendo essas questões e que a criança se sinta, né, amada, não esquecendo que pais ausentes criam filhos negligenciados e o filho negligenciado acaba tendo tudo isso que a gente acabou de dizer para vocês. O Ronaldo, meu marido, tem uma linha muito parecida, porque a gente tem a nossa filhada mais velha, hoje já é uma moça, né, tem 17 anos, mas ela foi sempre muito próxima da gente na infância, né, e quando ele trazia uma flor para mim de Dia da Mulher, ou enfim, ele sempre trazia uma pequenininha para ela. Olha que legal. E ele dizia sempre isso, essa mesma frase, né, eu quero que ela aprenda com a régua alta, como ela merece ser tratada, né, para que ela não, quando ela tiver a oportunidade de escolher, não escolha nada menos do que ela já está acostumada a receber. É o que a gente escolhe para ensinar, né? É isso aí. Então, passando para o próximo, nós temos pais autoritários. E o pai autoritário, ele nada mais é que um mínimo de amor e muita disciplina. Né? São pais que, e aí a gente pode trazer agora, né, como eu sempre faço aquela reflexão da forma que fomos educados, a grande maioria da nossa geração está dentro disso daqui, dos pais extremamente rígidos e que inevitavelmente criaram filhos rebeldes.
Temos uma geração de rebeldes, né? Ali na década de 80 e 90. Então, pais autoritários acabam criando filhos rebeldes nesse sentido, porque a regra é tão alta, a expectativa é tão alta, tu não tem possibilidade de fala dentro, tu simplesmente tem que fazer o que tem que ser dito, que essa criança acaba se tornando um adulto, né, que ele não consegue ter pulso, fazer as suas próprias escolhas. A autoridade é tão grande que ele não sabe, que ele entende a obediência como medo. Né? São pais soberanos, né? Isso não é respeito, né? Não, são pais soberanos. O que disse está dito, pronto, é feito como o pai quer e deu, né? Não tem uma possibilidade de diálogo, uma possibilidade de flexibilização, de conversa, né? De aceitação. Então, esses filhos que são criados aqui, em geral, né? Geram, na maioria das vezes, então, pessoas que têm dificuldade de afirmação, né? Que são muito passivas, que depois recebem ordens, são muito submissas, né? Mas na adolescência, em geral, são pessoas muito rebeldes. Na primeira oportunidade de quebra de regra, tem regra? Não, eu não quero. Né? Então eu conheço um caso clássico assim também, né? De pais muito autoritários e a criança na fase da adolescência enxergou algum impedimento, teve uma regra, não, eu não quero. Nem visualiza, nem vê se é bom pra si, nem reflete sobre. Não, mas tem uma regra, não, eu não quero, não aceito, eu sou rebelde, eu sou contra, né? Então é uma característica muito comum. E ainda é muito comum esse tipo de paternidade porque foi como nós fomos educados, né? Então a gente tende a replicar o que nós aprendemos, né? A nossa essência. Então, por isso é importante a gente visitar o nosso passado, olhar lá o que foi bom, o que nos trouxe coisas boas, mas o que não nos trouxe, ou que daqui um pouco a gente acha que pode ser mudado, e aí fazer novas reflexões e a partir daí, então, mudar isso, né? Mudar. Se a gente for pensar assim no permissivo, que tem muito amor, mas pouca disciplina, ainda que está se dando muito amor, mas aqui a gente tem um mínimo de amor, e quando não tem amor, não tem entendimento. Eu não entendo por que aquele ser humano é daquele jeito comigo. Eu não consigo conceber que aquela forma de lidar comigo é para o meu bem. Eu começo a ter aquele sentimento de pais inimigos dentro de casa. Sim. E a quantidade de adolescentes que sofrem por causa disso, por não entender que o que os pais estão, as atitudes, as decisões, as regras são baseadas em amor, não baseadas em autoritarismo, né? Quando chega na sua idade adolescente, aí muitos pais ali não sabem, acabam perdendo seus filhos, né, para coisas tão ruins e tão difíceis. E aquilo que a gente sempre fala, né, Carol? Eu fico pensando, se tu pudesse, né, viajar no tempo daqui a 20 anos e ver que o teu filho não se tornou uma pessoa de sucesso, ver que teu filho sofreu pela forma que tu educou ele, de forma permissiva, negligente ou autoritária, isso não faria tu ter um sentimento extremamente ruim dentro de ti, de não ter cumprido uma missão que foi te dada quando Deus te entregou aquela criança, né? Os filhos não são para nós, né? E outra reflexão que eu faço assim, os filhos, eles estão conosco por um tempo, mas a gente tem que criá-los para o mundo. Sim. Né? Pais permissivos acabam que os filhos não vão embora. Eles ficam ali. Porque é cômodo, bom, né? É confortável e eu vou ter muita frustração lá fora, então eu fico aqui. Filhos, pais negligentes, ausentes, fazem os filhos ir embora muito cedo, com pouca preparação e aí sujeito a tanta coisa ruim que acontece na vida. Que é o caso do filmezinho, né? Exato. Porque no decorrer da história, depois vocês podem assistir os irmãos Wilbur, né? Eles arranjam um jeito de tirar os pais de dentro de casa para que eles possam viver a liberdade ou possam encontrar uma nova família, que é o desejo deles, né? Que possa amar eles como eles merecem ser amados, né? Então é o caso dos pais negligentes. Na primeira oportunidade, eles buscam uma nova oportunidade. Exato. Né? E pais autoritários, então, nem se fala. Imagina que aquela criança que está ali com pais autoritários sem entendimento afetivo de tudo aquilo que está acontecendo, assim que eles têm uma oportunidade, eles acabam indo embora. E aí, nesse caso, diferente dos pais negligentes, nesse caso são muitas famílias que depois não se conectam mais. Sim. Não se conectam mais. E mais do que isso, existe uma incidência muito grande de famílias que tiveram pais autoritários, de separações. Sim. Porque aquele homem e aquela mulher, quando vão construir uma família nos dias de hoje, sabe, tem aquele confronto
né? Aquele homem que teve aquela educação autoritária, sabe, quer fazer, imprimir na mulher a mesma forma como foi educado. Isso aí. Né? A mulher, por ter visto a mãe passar por todo aquele autoritarismo que vinha do pai, não quer que aquilo se reproduza com ela, e aí acabam que terminam uma história e no meio disso fica uma criança. Porque geralmente a figura de autoridade, ela dificilmente está representada na figura do pai e da mãe. Ela geralmente é um do casal, ou o pai ou a mãe, que representa essa figura de autoridade, né? E essa rigidez, ela geralmente aparece não só para as crianças, mas também para o companheiro, né? Tu já viu, Carol, quantos casos tem, assim, eu conheço alguns, de menina que a mãe teve ela muito cedo por alguma aventura e aí depois ela fica grávida do mesmo jeito muito cedo também, quase que reproduzindo a mesma história. Olha quantas histórias a gente tem de, sei lá, de adolescentes que cometeram algumas coisas hoje que é referência do que aconteceu com os pais no passado. Casos de separação, né? Tradicionalmente a família tem casos de separação. A avó se separou, a mãe se separou e parece que o filho ou a filha tende para o mesmo caminho, assim, né? Então acontece bastante em função disso. Que a gente busca lá no passado as referências do que a gente teve, né? E isso nos constitui, então a gente carrega tudo isso com a gente, né? E falando agora da paternidade que nós consideramos adequada, a paternidade consciente, a gente que nós buscamos. Exato, que são os assertivos, pais participativos. E aí o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é aquela quebra da obediência. A obediência, ela veio dos pais autoritários. Nós temos hoje que educar os nossos filhos para a cooperação, eles têm que cooperar com a gente. Qual é a diferença de obediência para cooperação? Obediência não tem entendimento. Eu obedeço por obedecer, eu faço por medo ou por receio. Cooperação, ela é feita porque eu tenho um entendimento disso. Aí alguém pode dizer, tá, mas isso não é permissivo, porque daí se a criança ela tem a opção de cooperar ou não, não é isso, pais, é diferente. A criança vai ter que seguir a regra, vai ter que seguir o limite, tu vai estar impondo o limite, mas vai ter a cooperação baseada no entendimento. A criança, por mais que ela não entenda por que ela tem que fazer aquilo, por mais que ela não entenda não, por mais que ela não aceite que ela tem que fazer aquilo, ela sabe que por trás daquilo existe um entendimento. É legal a gente pensar que nesse gráfico, né, então, os pais assertivos são os que têm muito amor e muita disciplina, são os que conseguem dosar isso de maneira equilibrada, né? Então a gente não quer dizer aqui, porque o pai tem muito amor que ele não dá disciplina, não, é o contrário, né? Ele oferece isso e a criança compreende isso, né? Ele faz com que, através do diálogo, porque aqui, para se construir isso, tem que ter muito diálogo, tem que ter muita cooperação, né? A criança tem que entender qual é o papel dela na sua família e a partir daí vai se construir esse relacionamento, né? Exato. Então é bem legal, assim, esses pais que são participativos, que estão junto, que oferecem carinho, que dão colo, mas que também são autoridade quando necessário, né? Eles são pais que vão construir, aqui também tem uma característica legal que é a capacidade de decisão, né? A criança pode ajudar com a opinião, então, por exemplo, ela tem que escolher uma roupa, por exemplo, não necessariamente aqui o pai diz que roupa ela tem que botar e deu. Aqui ela decide o que ela quer botar. Aqui tanto faz, né? No negligente, o que tu quiser botar, botou, tá bom. Aqui tu que até posso te dizer o que seria bom e tu decide o que tu quiser. Nos autoritários, tu bota aquilo ali porque eu decido e acabou. E aqui ela tem a oportunidade de escolher, tá frio hoje, por exemplo, nós estamos aqui cheio de roupa porque o dia de hoje aqui pra nós tá frio, né? A gente tá fazendo o quê? Mais ou menos uns, sei lá, 5, 6 graus, 7 por aí, né? Então, tá um dia frio. Então, a gente olha como tá o dia tá frio hoje, então a gente tem que colocar bastante roupa, senão a gente fica doente. Então a gente tem esta roupa e esta roupa. Qual das duas tu quer colocar? Vai ensinando a escolha. É um jeito diferente, né, de entender isso. Tu não tá deixando a criança fazer o que ela quer, mas ela tem a possibilidade de decidir, de escolher, de participar. E isso é super importante porque traz muitos benefícios na constituição da personalidade dessa criança, né? Sim. Quando ela quer fazer alguma coisa e eu, por decisão, assim, porque a gente entende que aquilo não pode ser feito naquele momento, eu vou dizer o não. Mas ao mesmo tempo que eu digo não, eu acolho. Tu quer vir aqui me dar um abraço? Eu sei que tu tá triste. Eu também fico triste quando eu não consigo algumas coisas que eu quero. Eu coloco a disciplina, mas eu coloco a disciplina com amor, eu faço equilíbrio entre os dois. Eu uso regras claras
e um exemplo de regra clara que eu digo assim, tu chega pro teu filho e fala assim, se tu não obedecer, tu vai perder o teu tablet ou o teu videogame. Só que isso não é uma regra clara, porque obediência, porque fazer tudo que o adulto quer que a criança faça, é uma expectativa muito alta. Ela está lidando com emoções que ela ainda não tem maturidade para controlar. Então eu tenho que ser mais claro no que é obedecer. Sabe? Então, olha, tem isso e isso que tu tens que fazer, ou que tu não pode fazer. E aí, se tu não fizer isso, nós estamos combinando agora que vai acontecer uma consequência. E essa consequência pode ser essa ou essa. Qual das duas tu quer? Decide qual consequência tu vai querer caso tu não cumpra o que a gente está combinando. A partir do momento que ela se sente que ela é apresentada, inclusive participação na consequência, ela se sente, né, parte daquilo. E aí existe amor e existe disciplina. Aqui a gente tem, muito curioso, aqui a gente tem os pais, talvez uma frase que a gente ouviu muito na nossa infância, como o pai autoritário, engole o choro. Engole o choro, porque tu não tem o direito de chorar, porque tu não tem o direito de fazer tal coisa. A criança não tinha direito de muitas coisas. Esse pai assertivo é o pai que acolhe inclusive as emoções da criança, né? Porque ela tem o direito de ficar frustrada, ela tem o direito de ficar brava, ela tem o direito de sentir raiva, né? Porque são coisas que, ainda mais uma criança que é egocêntrica, que tem as suas emoções ainda muito primitivas, que não são muito refinadas, né? Quando ela sente uma coisa, aquilo vem de maneira muito forte, né? Porque ela ainda não tem controle e domínio sobre as suas emoções. Então, os pais que são assertivos, eles ajudam a criança a aprender a dominar as suas emoções, né? Então, tu tem o direito de ficar bravo, mas agora não é hora de fazer tal coisa. Tu tem o direito de querer fazer alguma coisa, mas agora é importante que a gente faça outra. E se a criança chora ou faz birra, vem me dar um abraço, vamos dar um abraço junto pra gente se acalmar, vamos respirar. Vamos, né? E faz a criança se acalmar através do acolhimento e do carinho, né? Sabe, Carol, que alguns pais, eu vejo que algumas pessoas, de modo geral, dizem, não, mas nós temos que preparar as pessoas para a vida, porque a vida não é tão amável, não é... Mas, gente, eu fico pensando assim, ó, na época dos meus pais, sim, um chefe poderia gritar contigo, ser grosseiro contigo, sabe? E o meu pai tinha por obrigação de aceitar aquilo ali por uma dependência daquilo ali. Tinha uma hierarquia, né? Uma hierarquia. Hoje isso não existe mais. Nós temos que educar os nossos filhos. Eu educo a Camille para que se alguém um dia ser grosseiro com ela não tem que ser grosseira de volta, ela não tem que aceitar aquilo ali, mas que ela saiba que aquilo tem mais a ver com o que aquela pessoa está sentindo do que com ela. Sim. E que a opinião dela é dela. E que a opinião do outro não vai atingir ela a menos que ela permita. Isso é maturidade emocional, isso é tu ensinar o teu filho a lidar consigo mesmo e com o ser humano de forma assertiva. Sabe? Eu não tenho que preparar para uma luta, sendo que se eu preparar para essa luta, ela não souber dominar os seus próprios sentimentos. Tu sabe, Grilo, que agora me lembrava do Ronaldo de novo, porque o Ronaldo, mesmo com o Gael ainda muito pequeno, ele tem algumas frases que ele já usa com ele. Então, ele tem uma frase que ele usa bastante, diz assim, filho, para cada maldade recebida, devolva com uma bondade desconcertante. Olha, que maravilhoso. Né? Então, é um conceito... Merece repetir, por favor. Para cada maldade recebida, devolva com uma bondade desconcertante. Olha que lindo. Muito legal. Então é um jeito diferente da gente enxergar. Não é olho por olho, dente por dente, né? Não, tu tem que ir lá, vai, devolve, bate, não. Né? Então é um jeito de acolher as emoções e de ensinar a criança a dominar as suas emoções, a controlar as suas emoções. Então isso para nós, né? Esses pais assertivos seriam o que a gente teria de ideal a oferecer como paternidade para os nossos filhos. Ensinar através do exemplo, assim. Através do exemplo é extremamente importante. Eu lembro muito de uma história que é duas famílias entrando no circo e aí uma criança, o pai olha para a criança e fala, ó, aqui quando a criança tem 5 anos, não paga, então tu vai dizer que tu tem 6. Tu não vai dizer que tem 5, ok? A criança, entrou e aí não precisou pagar. A criança tinha 6 e tinha que dizer que tinha 5, né? Tinha que dizer que era mais nova. A criança entrou, não pagou, e o outro pai entrou e aí pagou tudo, porque o filho tinha a mesma idade e não tinha por que não pagar. Né? Aí o outro veio e falou para ele, mas vem cá, né? Que bobo que tu foi, por que tu não falou que teu filho era mais novo e aí tu não precisava pagar? Né?
Aí esse pai falou assim, é que isso, para mim, como é que o meu filho vai ver que eu estou mentindo assim na frente? Isso. Ensinar através do exemplo é extremamente importante. Pais assertivos fazem isso, ensinam através do exemplo. Sabe? Se eu quero que o meu filho acredite na família, eu tenho que acreditar na família também e mostrar para ele amor dentro da família. Se eu quero ensinar respeito, eu tenho que demonstrar respeito. E isso é o mais importante. A gente vê na escola também, às vezes, né, quando a criança leva um brinquedo para casa que não é seu. Isso acontece com muita frequência e é comum as crianças fazerem isso. Eu gosto tanto do brinquedo que eu quero levar ele para casa para ter ele para mim. E o sentimento é genuíno da criança, né? Claro. Mas o que a família faz com aquilo, né? Então, eu simplesmente, deixa em casa, na escola tem um monte mesmo. Ou não, eu explico pro meu filho, eu sei que tu gostou bastante desse brinquedo, então quem sabe a gente economiza para tu ter um teu, né? Faz inclusive uma educação financeira com a criança, mas este é da escola e a gente precisa devolver. Olha que legal. Né? Então, sei lá, no dia seguinte faz a criança ir lá, devolver, colocar no lugar onde pegou. Ou quando a criança acha alguma coisa que não é seu, né? Não, pode ficar pra ti, tá no chão, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Olha Quantas a mensagem, vezes, né? Olha o que a gente acaba ensinando com a conduta que a gente tem. Então, o pai assertivo, ele tem que o tempo inteiro pensar no que tá ensinando pra sua criança, né? E ensina através do exemplo. Perfeito. E nós falamos sobre tudo isso. E é importante que a gente faça essa reflexão agora. Aonde você se encaixa? Aonde você se encontra? E se por acaso você não se encontra aqui, mas está entre os outros, não tem problema agora. O que tu vai fazer com o que tu ouviu aqui que vai fazer a mudança. Isso. Como a gente vem falando, uma decisão assertiva, uma decisão correta agora, pode anular todos os erros do passado, porque tu vai começar essa transformação a partir de agora. Sabe? Então, assim, se você em algum momento se sentiu permissivo, negligente ou autoritário, o importante é, tenho consciência, agora eu sei aonde eu estou. E agora eu também sei aonde eu posso estar e aonde eu deveria estar. E buscar saber como fazer isso. E aí, para buscar fazer, nada melhor que ter pessoas que te ajudem nisso. E para isso nós estamos aqui, né, com o canal Atualização Pendente. Então, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Nos sigam em nossas redes sociais. Isso aí. Pode se inscrever no nosso canal também, ativar o sininho para ser notificado então quando a gente publica mais vídeos. A gente tem feito muitas postagens, né? E assim como tem ajudado a gente espera também poder ajudar os pais e mães então que nos acompanham, né? Fazendo essas reflexões e tornando então a nossa paternidade cada vez melhor, né? Verdade. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.